bem-vinda, mulher poderosa, a mais um episódio do nosso Pod Rosa. Hoje eu trouxe uma questão muito importante para você. Me diga se você nunca teve aquela dificuldade de se apresentar em público, de falar, né? Assim, quem nunca teve dificuldade de gravar um vídeo para o WhatsApp? Então, hoje nós temos uma entrevistada incrível, que ela vai dar altas dicas de habilidade de comunicação, de oratória, doutora Daniela Cardoso. Gente, vocês têm que escutar o vozeirão que essa mulher tem, é incrível! Aí eu já solto a minha risada aqui também. Dani, Só a palhinha. muito bem-vinda ao nosso podcast. A gente está muito feliz de estar te recebendo aqui hoje. Todas já somos alunas no próximo curso da Dani. Adoro isso! E fala pra gente, se apresenta, por favor. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz em estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é comunicação. A mãe das grandes habilidades é a comunicação. Então, se a gente precisa aprender tanto sobre tantos assuntos, a comunicação precisa ter um lugarzinho especial na nossa mente, no nosso coração. Porque se a gente consegue se comunicar bem, nós conseguimos fortalecer as nossas relações e alavancar a carreira. Quem se comunica melhor se destaca. Então, a gente precisa olhar para isso com carinho, com cuidado e ter uma atenção, dedicação para aprender a se comunicar melhor. Eu sou Daniela Cardoso, sou entusiasta da comunicação e sou fruto também dos erros que eu cometi na comunicação. Hoje eu sou treinadora comportamental, treinadora experiencial, mentora em oratória. Eu ajudo pessoas que querem se comunicar melhor. E isso tudo me fez ver como os erros todos que eu cometi ao longo da minha vida, foram vários, tá, gente? Todos eles ganharam um significado a mais, porque eu consigo entender quando o meu cliente chega para mim e diz eu tenho medo de falar, eu tenho medo do julgamento, eu não me comunico bem, eu me comunico de forma agressiva. Quando eles chegam para mim com essas queixas, eu entendo, eu sei o que é isso. E, gente, eu acredito muito, muito que a comunicação pode transformar as nossas vidas e as nossas relações. Se eu me comunico bem, eu fortaleço as minhas relações. Então, falar sobre isso, para mim, é uma questão altamente relevante. Então, muito obrigada por estar aqui com vocês. Fico à disposição para responder as perguntas e beijo para quem está em casa acompanhando. Fica com a gente até o final, tem muita informação sobre esse assunto. E eu nem te conto que não é só em casa, não. Você também que está no carro, que está no trabalho, que está, às vezes, no seu intervalo, que está em qualquer situação. Não deixa de se inscrever no canal Pod Rosa Podcast, que também está no Instagram, para você ficar conectado com tudo que acontece. Então, se inscreve no canal do YouTube, do Spotify e pega e manda. Sabe aquela pessoa que quando vai falar é tímido e aí, de repente, está precisando dessa diquinha de ouro? Pega, gente, encaminha, compartilha. O que é bom a gente tem que compartilhar e divulgar, porque nós estamos aqui para isso, para ajudar você, mulher, a ser cada vez mais poderosa, ok? Então, eu quero perguntar aqui para você, Dani, me diz o seguinte, como é que as pessoas chegam contigo? Quais são as dificuldades que elas apresentam? Porque muitas vezes você que está aqui nos assistindo tem essas dificuldades e não sabe muito bem onde é que você vai procurar ajuda. Então, eu quero que você diga para a gente qual é assim, o problema que você resolve dessas pessoas. Alessandra, a principal queixa de quem me procura é a dificuldade de se comunicar. E aí a gente tem níveis dessa dificuldade. Eu atendo um público diversificado. Toda vez que perguntam assim, mas qual é o teu público? Meu público é diversificado. É toda pessoa, qualquer pessoa que quer aprender a se comunicar. Então, eles chegam para mim, quando é o empresário, ele chega, eu quero me comunicar melhor com os meus clientes, eu quero me comunicar melhor com a minha equipe, com os meus liderados, tem uma comunicação agressiva, ou eu tenho uma comunicação passiva demais. Tem gente que tem medo de falar em público, e para vocês terem uma ideia, eu já atendi pessoas que choram, mas choram de verdade. O nível de medo profundo. Tem gente que perde oportunidades de alavancar a carreira, de assumir um papel de destaque na empresa, porque não conseguem se comunicar bem. Hoje, a gente vive numa era das redes sociais. O vídeo é presente. E o mercado de trabalho hoje exige, ele não pede. Ele exige pessoas que saibam se comunicar. E uma questão assim, isso vai impactar muito diretamente mesmo que a pessoa não venda um produto, mas em como ela se vende como profissional, na verdade. Perfeito, perfeito. Gente, aprender a se comunicar bem não é só para quem precisa vender um produto, gravar vídeos no Instagram. Isso é balela.
Como se comunicar bem é para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. Quem trabalha em bastidores também precisa aprender a se comunicar bem, porque ele vai lidar com pessoas. O ser humano é um ser humano comunicativo. O ser mais comunicativo é o ser humano. Então, a gente vai trabalhar as nossas relações. Para eu dar uma boa orientação nos bastidores, por exemplo, eu preciso saber me comunicar bem. Para eu conseguir receber uma orientação, receber uma ordem, por exemplo, em níveis diferentes de hierarquia, eu também preciso saber me E comunicar quem bem. não se comunica, Se trumbica. Como diz mamãe, dá com os burros na água. É nessa expressão mesmo. E as pessoas, elas não compreendem que tudo comunica. E quando você não se comunica assertivamente, você também está comunicando. Você está comunicando insegurança, você está comunicando medo, você está comunicando que você não é uma pessoa confiável para que você esteja em determinada posição, em determinado local. Eu costumo dizer que não adianta ser, você tem que parecer ser. É o posicionamento, né? Isso faz Exatamente. muito diferença, né? Sim, Nesse até porque posicionamento. Nós somos a nossa própria marca. Exatamente. Nós temos a nossa marca pessoal. E, por exemplo, às vezes você domina mais a informação e o conteúdo do que um colega seu. Você estudou mais, você sabe muito mais, mas o seu colega se comunica melhor. Quem se destaca? É o teu colega. E você fica para depois. Ele é promovido mais rápido que você. Porque quem se comunica melhor, lidera, se posiciona, está à frente, se destaca. E, Dani, eu tenho visto cada vez mais solicitações de currículos com vídeo. Então, imagina, isso que a Dani está falando, você tem um currículo maravilhoso, mas você não sabe se posicionar ou falar bem no vídeo. Então, como isso está fazendo diferença no mundo corporativo, né? E a gente está, como você falou, diferentes hierarquias, não é só aquela pessoa que está numa posição de diretoria, não. Então, hoje está sendo exigido de todos os níveis. Todos os níveis. E quando ela fala sobre essa questão do vídeo, todo mundo precisa aprender a se comunicar com vídeo. Eu sei que essa minha fala vai ser polêmica. Todo mundo precisa aprender a se comunicar através de vídeos. Não para que você necessariamente grave e poste na rede social, mas uma reunião online, uma videoconferência. É um vídeo. Você vai olhar para a lente da câmera e precisa trazer toda essa comunicação assertiva, toda uma desenvoltura, movimento corporal também no vídeo. Porque através do vídeo você mostra essa segurança. Você falou de olhar na lente, desculpa, deixa eu só pontuar uma situação. É incrível a quantidade de pessoas que olham para si na tela em vez de olhar para a bolinha da câmera. E isso dá uma sensação para quem está vendo horrível, porque parece que a pessoa não está olhando para ela, né? Então, essa questão de você saber se comunicar por vídeo é fundamental. A lente da câmera representa o olhar do público, seja através de um vídeo para a rede social ou de uma reunião, uma videoconferência. A lente da câmera representa o olhar do outro que está te acompanhando. Então, olhar para a lente é importante. Isso é muito interessante, porque eu trabalho com telemedicina, né? Então, eu faço consultas presenciais, visitas domiciliares, hospitalares e também telemedicina. Então, na telemedicina, as pessoas dizem, mas assim, como é que vai funcionar aquilo? Como eu vou me sentir? Depois a pessoa diz, poxa, foi tão legal. Eu me senti como se eu estivesse aqui conversando comigo. Mas por quê? Porque a gente tem técnica de olhar para a câmera e não para a pessoa, né? Então, é muito interessante quando você adquire a técnica, como você consegue passar a segurança que hoje eu tenho na telemedicina. Excelente. E Dani, falando de carreira, né? Aliás, que prazer. Gente, eu quero fazer um parênteses. Eu conheço a Jaciara desde 6 anos de idade, meu Deus. Eu quero mostrar uma foto. Gente, só um detalhe. Conta! Babado forte da infância. Eu e Jaciara fizemos alfabetização juntas. O nome da escola era uma creche chamada Tocaiazinha. Faz tempo, eu tenho foto, tá? Eu vou procurar essa foto, vou mostrar pra vocês. Ainda bem que fechou, né, gente? Porque hoje ia ser politicamente incorreto. Fechou a creche. Nós dançamos. Vocês conhecem aquela dança do cangaço? Vocês conhecem? Eu e Jaciara dançamos cangaço pela cidade, até na bola da Suframa, tá? No tablado da bola da Suframa. Fomos nos apresentar. Aí tinha todo o cangaço. Quem eram as bonitas do cangaço? Eu era a Maria Bonita e ela era a Mulher Rendeira. Tinha solo da Mulher Rendeira, não é, gente? Gente, 6 E a anos de Daniela idade, já era por favor, assim? me ajuda. Ela perguntou. Ela já era assim tão comunicativa? Já era super comunicativa. A Dani sempre se destacou. Por isso que, assim,
se você perguntar, já, você lembra da sua turma de 6 anos de idade? Pouquíssimas pessoas, mas a Dani tá muito gravada na minha A memória. Jace já era Exatamente perigosa por desse isso. jeito? Ela já era perigosa. ativa. Eu Já era lembro que ela já perigosa. era assim, bem elétrica, ela já era era falante também. boa. Ela já é. Mandar em todo mundo. Ela já se Dani, destaca existe um bullying aqui, porque por causa do meu Mas disque. ela se destaca. Mas é Ô, Dani, verdade. e falando sobre carreira, hoje a comunicação ela está muito relacionada a uma progressão de carreira, né? Inclusive, tem vários estudos hoje que as pessoas que se comunicam melhor têm muito mais chance de evoluir na sua carreira profissional. Me fala dados sobre isso, assim, baseado no teu conhecimento. Faz sentido mesmo para quem quer algo mais? O que você vê? Faz total sentido. Se a gente lembrar aqui do passado, vamos voltar um pouquinho décadas atrás. Como é que funcionava uma organização, uma empresa? O chefe dizia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós fomos criados dessa forma. Décadas depois, o mundo já não é exatamente dessa maneira. Há um respeito hierárquico, sim. Porém, há um processo de colaboração. Hoje, o líder, o gestor, não adianta só ele dizer manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele vai trabalhar com cooperação. Ele precisa saber ouvir os seus liderados. Ele precisa saber se comunicar com os seus liderados. O índice de assédio moral antigamente era comum, fazia parte do dia a dia, o gestor assediar moralmente seu colaborador. Hoje em dia, isso é crime. Então, olha a situação mudando. E comunicação, gente, não é só aquilo que eu falo, é um comportamento. Quando a gente traz para as organizações hoje em dia, hoje as empresas pedem, eu nem falo essa palavra pedem, eu coloco exigem mesmo, líderes que saibam se comunicar melhor. E se comunicação é um comportamento, exige uma série de comportamentos que envolvem essa comunicação. É o saber ouvir o colaborador, saber dar feedbacks para o colaborador, saber explicar com comunicação assertiva, saber motivar, e a comunicação vai fazer esse processo também, saber explicar, orientar, saber ter inteligência emocional para você não explodir no momento inadequado. Então, tudo isso envolve comunicação. São as competências comportamentais. E quando a gente fala de competência comportamental, a mãe das habilidades é a comunicação. Passa tudo por ela. Então, hoje em dia, eu atendo líderes, eu atendo gestores. Ontem eu fiz um treinamento corporativo com uma empresa que queria melhorar a comunicação assertiva da sua equipe. E ali eram todas pessoas de muito dominantes, mas que estavam todas abertas para aprender sobre esse universo Que da legal. comunicação. Então, Legal. o mundo mudou. Hoje a gente tem empresas que trabalham comunicação não violenta no ambiente corporativo. Eu ia pedir para te Maravilhoso definir a comunicação não violenta para você que está em casa, que não conhece, porque hoje a gente tem falado muito sobre isso. Eu trabalho com transtornos alimentares e aí a comunicação não violenta, ela é a base de tudo, né? Então, a gente sabe que esse tipo de comunicação, ela traz muitos comprometimentos dentro de uma organização, dentro de uma família, em qualquer estrutura. Então, eu queria que tu definisse um pouquinho melhor essa comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela é baseada na amorosidade, na empatia, no cuidado. A comunicação violenta é aprendida. A gente aprende a ser violento. A criança, ela não nasce violenta. Ela não tem uma essência violenta. Ela aprende a ser violenta porque nós somos fruto do meio que nós convivemos. Então, o que é a comunicação não violenta? É eu entender que eu vou me comunicar com o outro, respeitando o outro, tendo empatia com o outro. E o que passa por isso? Comunicação violenta, ela é uma comunicação, não é só do grito. Há uma ideia errônea. A gente acha que a comunicação violenta é a comunicação do grito. A comunicação violenta vai muito além disso. A comunicação violenta, ela tem o grito, ela tem a ironia, ela tem o sarcasmo, ela tem a pressão psicológica que você faz no outro, ela também tem o silêncio, quando você ignora o outro, quando você dá o silêncio para ele como resposta. Isso também pode ser significado como comunicação violenta. Desinteresse do outro. Indiferença. A indiferença. Então, comunicação violenta envolve tudo isso. E o que é a comunicação não violenta? É eu compreender e eu não vou agir desta maneira, estimulando essa violência. É eu entender também que o outro tem sentimentos. E qual é o sentimento do outro quando ele se comporta daquela maneira? É eu também me conhecer, porque eu vou entender qual é o meu sentimento, como eu estou me sentindo
motivo pelo qual eu tô agindo com essa violência. Então, a comunicação não violenta, ela é um convite a exercitar a empatia, a observação do outro, sem julgamento. Mas fulano fez de propósito. Ele fez aquilo de propósito. Cara, quem disse que ele fez de propósito? E quando o chefe chega feliz, aí fala, a noite foi boa, aí de repente no outro dia ele já tá muito chateado, fazendo, né, o assédio moral nos colaboradores. Ah, então ontem o sexo não foi bom. Não tem essa história de Sim. falar muito assim, parece que ele tem uma vida... Se ele tem uma vida sexual ativa boa, ele tá bem aqui. Aí parece que não, ontem não foi bom, então ele tá ruim aqui. Isso Rapaz, daí também é um interessante. julgamento. Essa mulher só pensa naquilo. Mas eu acho Mas agora tem que pensar. Uma vida sexual ativa, ela faz parte da qualidade de vida da pessoa. E é Mas aí- interessante porque a gente tem toda uma liberação de neurotransmissores, né? Então, a gente liberando dopamina, realmente a gente vai ficar melhor Mais disposto pro dia feliz. seguinte. Pro dia seguinte. acho interessante. Por pessoas que façam mais sexo. Um brinde. Ou chefes que Os chefes que façam mais sexo. Mas eu até costumo dizer que quando a pessoa chega meio chateada no trabalho, eu falo assim, mano, tua mulher dormiu de calça jeans molhada, não é possível. Nossa, Ai, meu Eu Deus, nunca que ouvi essa expressão. dificuldade. Uma calça jeans não desce. Ah, tá, entendi. É isso. Eu não sei nada. Mas sabe o que acontece, gente? A gente fala sobre isso, mas é além do sexo. Sim. Às vezes, olha só o julgamento que a gente tem, a ideia que a gente tem. A ideia que a gente tem é, chegou de bom humor, fez um sexo bom à noite. Chegou de mau humor, não teve sexo à noite. Mas é um julgamento que a gente faz também sobre a vida do outro, às vezes não tem. Às vezes Sim. pode ser que a vida sexual dele, nem ele nem esteja pensando nisso. Foram outros problemas. Outros problemas, Mas exatamente. toda pessoa que se comunica com agressividade excessiva, ela tem um problema, gente. Isso é fato. Todo gestor que tá ali excessivamente agressivo, eu costumo dizer que quem tem essa comunicação tão agressiva esconde uma insegurança muito grande. Sim. Ele tem uma Sim, falsa alguma coisa. ideia de que ele é seguro, de que ele é confiante. Mentira! Ele precisa diminuir o outro para se sentir seguro. Então ele precisa diminuir e ter uma comunicação agressiva. Ele se satisfaz com isso. É uma pessoa que está doente, está adoecida. Às vezes também pode ser uma coisa de um trauma, assim, coisa antiga da infância, né? Ele foi criado assim. Eu tiro por mim, né? Eu não sei se é o seu caso, minha filha, você que está nos assistindo, talvez você seja geminiana, como eu, e sofra este problema de comunicação. Conte seu trauma. Seu trauma. Que a gente sofre. A gente é julgada porque fala muito, né? Todo Simone, geminiano... conte-me tudo, não me esconda nada. Conta, amiga. que Agora, você- conta. Aproveita a terapia grátis, por favor. E assim, eu sempre fui muito comunicativa desde criança. Minha maneira, né, de me expressar sempre foi através de alguma coisa artística. Eu falava muito, eu queria fazer uma espécie de teatro, eu imitava as coisas, eu queria dançar. E a minha mãe, desculpa, é uma exposed, Mas foi é mal. verdade. Mas é verdade. Ela cortava muito. Às vezes eu queria fazer uma brincadeira. Menina, para com isso. Ela entendia como uma espécie de falta de educação, né? Eu ser muito comunicativa. Né? Eu até tinha essa coisa da criatividade, e aí ela cortava de novo. Né? Hoje em dia ela conta achando engraçado. Nossa, essa menina sempre foi criativa. Né? Hoje que deu certo, ela fala assim, essa menina sempre foi desde criança. Maravilhosa, criativa, comunicativa. Safada, ela me cortava. Me perturbava o tempo Ela me todo. perturbava pra eu não sorrir na foto, pra eu não fazer... E isso me deixou durante muito tempo, principalmente na adolescência, muito tímida. No início da faculdade eu perdi várias oportunidades de estágio, né, de trabalho mesmo, porque eu tinha medo de me comunicar, eu tinha medo de chegar na frente e apresentar um seminário, eu passava mal. Eu passava mal verdadeiro, assim, Um me case dava... de sucesso, mano. Porque a mulher se comunica agora pelas cotovelas. Gente, Elaine, eu tô você pensando falando isso não dá exatamente. pra acreditar. Não dá, Não dá pra acreditar. Essa situação eu passava mal, Não eu dá. E a me pergunta dava uma agora que eu vou piloura, te coisa séria. entrevistar. E como você superou isso? Menina, sabe, já viu um meme que a menina faz assim, às vezes você empurra as pessoas, às vezes você se empurra? Aham. Eu sou a pessoa que se empurrou, entendeu? Eu percebi a necessidade, eu falava, cara, eu não vou perder esse estágio super importante porque eu não sei falar. Eu não vou deixar de apresentar esse trabalho, esse seminário que tá valendo ponto para eu passar nessa matéria porque eu tô com medo de... Então eu ia na força da necessidade, né? Mas assim, que bacana que existe gente que faz isso, né? Se tem alguém que te empurra, que te indica o caminho, né? Melhor. Mas, Então- Helena, eu vou te falar uma coisa. Eu tô aqui passada ouvindo o teu relato e feliz de ouvir o teu relato. Eu costumo dizer que comunicação é uma pequena escolha diária. Eu tenho uma escolha
E você escolheu superar isso. Você fez uma escolha. Escolheu vencer esse medo e toda essa dificuldade, todo esse trauma passado. Sim. Porque você não vai mudar esse passado, mas você vai fazer uma nova escolha. Sim. E tem gente que tem tanto medo, tem um nível de medo tão grande, que escolhe não fazer nada. É um nível de medo muito grande. Sim. Mas eu não quero nem fazer o curso. Tem que falar, então não vou fazer. Meu amor, você tem que fazer Mas o curso tem que, pra poder pelo amor de Deus. desbloquear. E chega essas pessoas pra você, gente que tem Nossa, coisa de muito. 1800 Agora, e sei uma lá. coisa, vamos lá, vamos falar das causas, né? Ah. Por que as pessoas chegam nesse nível de dificuldade de comunicação? O que Nossa. você percebe nas pessoas que você recebe? Vamos lá. Existem várias situações. A primeira delas, quando você tem pais que te criaram com nível de exigência muito grande, você chega na fase adulta muito crítico. Crítico em excesso. Então, se eu sou crítico em excesso, nada tá bom. O vídeo não tá bom. Não, eu não quero ser julgado. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer aquilo. Eu não vou gravar um vídeo porque eu quero perfeito. Não existe perfeccionismo. E comunicação é justamente a arte de eu saber lidar como o rio que vem contornando o obstáculo. Essa é a arte da comunicação. Então, eu vou te trazer um exemplo de uma cliente que eu atendi essa semana. Uma mulher linda, maravilhosa, que se destaca, mas tem dificuldade de gravar vídeos, de conceder entrevistas, fazer palestras. E aí ela lembrou de um fato, que a gente vai puxando, né, no atendimento individual. Ela lembrou de quando ela era criança, ela tirava nota 8, chegava feliz da vida para contar pro pai. O pai dizia assim, por que você não tirou 10? O que faltou para você tirar 10? Vixe. Então nunca nada tava bom. Ah, mano. Nunca nada tava bom. Então ela chega aqui Deus e ela me vê o vídeo dela, não tá bom. Nunca tá Deus bom, o nunca tá bom. livre. Vou Nunca é falar. suficiente. Ah. né? E ela se comunica bem. No caso, ela chega pra mim não querendo necessariamente técnicas, roteiro de apresentação, Sim. mas querendo melhorar, ativar a confiança para falar. Então, boa parte das pessoas que eu atendo, pelo menos 50%, elas precisam ativar a confiança para falar. Muitas delas chegam lá dizendo, eu quero roteiro. Mas na prática, gente, técnica nada. Ela quer confiança para falar. Então é aí que a gente vai trabalhar. Então tem as pessoas que chegam com esse trauma de infância, alguma coisa aconteceu. Tem os que falaram, eu falava bem quando era criança. Mas quando chegou na faculdade, eu tive um professor, Deu ruim. e o professor fez isso e aquilo, aí eu bloqueei. Isso também acontece. Ou tem pessoas que sempre foram comunicativas, mas estiveram em um ambiente tóxico, com um gestor tóxico, um ignorante emocional, Sim. que foi ali minando a autoestima do outro, a ponto de abalar o nível de identidade da pessoa, e a pessoa diz assim, não posso falar. Mas o meu chefe sempre disse que eu não tô pronto, que eu não sei fazer, que eu não sei... E aí também precisa desbloquear. Outras pessoas chegam para mim dizendo, eu me comunico bem, eu sou o dono da minha empresa, eu quero melhorar a minha comunicação. Minha comunicação não é assertiva. E aí, eu gosto muito quando a pessoa chega pra mim e diz assim, eu já sou tal pessoa, eu já tenho cargo tal, mas eu quero melhorar. Porque isso pra mim é um exemplo de humildade. Uhum. Eu atendo políticos, sejam homens ou mulheres, que dizem, eu quero melhorar a minha comunicação. Sim. Aí o pessoal diz, Daniela, por que você não vende o teu trabalho pra fulano? Eu disse, eu não vou vender. Eu prefiro que a pessoa saiba o que eu faço e me procure. Sabe Sim. por quê? Quando eu procuro e te convenço a fazer minha mentoria, você não dá valor. Uhum. Verdade. Sim, Exato. verdade. É que tem nem gente não dá consulta valor, grátis, não. né? É. Quem tem essa experiência aqui de dar consulta grátis, a pessoa nunca dá valor. Não. Não é? Aí pede exame, não volta no retorno. No meu caso, perco um tempão calculando dieta, né? E a Amanda não volta pra me dar uma satisfação, entendeu? Nem pode- Sucesso, Nem né? pode dizer que teve saudade, Hoje, né? assim, Sacanagem. Uma coisa que eu tenho percebido ao longo dos programas que nós temos feito, né? É que todos os nossos entrevistados, sem exceção até o momento, falam muito de autoconhecimento, de baixa autoestima, de insegurança e das questões que vêm da infância. Então, assim, pra mim, né, que trabalha nesse mundo de saúde É teu mental, universo. é interessantíssimo. E aí também tem uma coisa pra mim que impacta muito nisso e que as pessoas não dão valor de como isso é influenciado. Quando a pessoa tem uma atividade no dia seguinte, por exemplo, hoje a gente está aqui gravando tudo, etc e tal, tem pessoas que não dormiriam no dia anterior. E isso impacta diretamente no desempenho. Sim. Tem pessoas que muitas vezes passam por uma situação ao longo do dia, quando chega de noite, a cabeça da pessoa não consegue parar e a pessoa não consegue desligar para dormir.
Então, é muito interessante você, assim, conforme a gente tem feito, né, as entrevistas, a gente perceber como as pessoas são tão impactadas que mexe com uma função fisiológica chamada sono, que impede o estado de relaxamento da pessoa. E tudo tá conectado, né, cara? Desde quando a gente tá ali como 2 célulazinhas até quando a gente chega na vida adulta e não sabe nem o que se passou. E aí você não dorme bem, o que acontece? A musculatura fica toda contraturada. Tem algum... Aí a mana fica dura, cheia de dor, né? Cheia de problema. É isso mesmo. Aí vem bater aonde? Aqui na coisa da ortopedia. E ela A manda gente- pra quem? Pra mim. Aí eu mando. A gente fica na troca. Tem alguma situação orgânica nisso, assim? Porque, assim, da minha situação, eu penso muito acelerado, mas essa conexão cérebro com boca, ela não se conecta muito bem, porque por isso que eu falo muito rápido. Então, uma das coisas que eu queria muito era melhorar essa minha conexão para eu tentar falar mais devagar e equilibrar o pensamento com a fala. Nesses casos, tu tens também alguma parcerias, que eu falo parcerias não, trabalho conjunto com fonoaudiólogas, com outra, essa parte que é muito importante, a fono, né? Eu acredito que muita coisa minha pode ser ajudada com uma fono, Sim. tá entendendo? Gente, eu acredito no trabalho multidisciplinar. É. Para vocês terem uma ideia, na minha imersão Oratória de Impacto, nós temos na sala psicólogos. Eu acredito nesse trabalho multidisciplinar. Eu acredito que como é importante. Então, na sala de treinamento, ao longo de toda a imersão, tem psicólogo, tem mais de um psicólogo na sala, tem hipnoterapeuta. Eu, como treinadora, estou conduzindo o treinamento, mas eu tenho uma equipe de apoio multidisciplinar. Na mentoria, no pacote de mentoria completo, eu tenho uma parceira fonoaudióloga. Eu mesma ensino alguns arrasou. exercícios dentro dos meus treinamentos da mentoria. Mano, já quero Mas, em fazer. alguns casos, eu encaminho para o fonoaudiólogo. Tem um exercício que vai te ajudar muito a melhorar esse processo. Você... Opa! Eu já Momento quero. da dica. Segura. Momento da dica. Segura essa dica, segura. A dica de hoje. Dica de Segura ouro esta na dica. Dica de hoje, né? Pelo amor de Adorei Deus. isso, adorei! Ninguém vai escutar essa dica enquanto não se inscrever no canal. Se inscreve, galera. Curtir, deixa teu joinha. Exato. Compartilha. Vai lá e compartilha. Se assustou, Mariana? Deixamos ter uma baixa de metade. No Spotify. Depois que Não você por aqui. fizer isso, você agora vai escutar a dica de ouro. Eu acho Dica que- de hoje. Gente, eu tô Solta adorando a o dica. clima aqui. Solta a Gente, dica. eu amei esse sábado. Eu tô Tudo amando isso maravilhoso. aqui. Vamos lá, gente. Uma das sugestões, primeiro, a autoconsciência. A autoconsciência é importante. Eu falo rápido. Segundo, eu escolho melhorar a minha comunicação. Diminuir essa velocidade da fala. Terceiro, quem fala muito rápido tem uma tendência de falar com a boca mais fechada. A pessoa quase não abre a boca, porque não dá tempo de abrir muito a boca. Então, se você começar a abrir mais a boca para verbalizar bem cada sílaba, você já vai diminuir Coisa a do velocidade exercício. da fala, porque não vai dar tempo. Entendi. Entendeu? E aí tem um exercício. Mariana! Tem um exercício interessante. Às vezes a Mari fala, a gente não acompanha. Mas tem um A gente exercício, não deixa eu só acompanha. ensinar o exercício. Qual é o exercício? Dois exercícios interessantes que vão te ajudar nesse processo. Um deles na verdade, eu vou ensinar 3 exercícios. Olha, 3 exercícios aqui. 3 exercícios aqui. É dica Ó, número 2. Se está lá, Vai. que não faz, tá? Abre bem a boca. 5 Ah. vezes. Abriu, já deu uma alongada. Deu uma Segundo alongada. exercício, perdão. Passa a língua em volta do dente, ó. 5 vezes para cada lado. Devagar. Você vai sentir essa musculatura e é normal, porque quem não está acostumado a fazer o exercício. Ok? Terceiro exercício. Você vai pegar uma caneta, vai morder a caneta. Você pode pegar também uma serrinha de unha. Eu não gosto da serrinha de unha porque ela roça um pouco o dente. Mas você pega uma caneta Bic, pelo diâmetro da caneta. Pega a caneta e você morde a caneta, tá aí, ó. Chega, Bico. Passa pra ela Chega, aqui. chega, Passa chega aqui, lá, pronto. chega. Já aí, morde aqui. Aí você vai falar os meses do ano. Janeiro, vai. Janeiro, fevereiro, março. Olha pra mim. Abril, Maravilhoso. gesticula. Maio, gesticula. Gesticula. Junho, julho, Julho, agosto, agosto. setembro, outubro, novembro,
dezembro. Meu aniversário. Tira a também. caneta. Maravilhosa. Repete. Janeiro. Gesticula junto. Janeiro. Isso. fevereiro, março, abril, Isso. maio, Menina, imediato. junho, Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok. Percebe como ela abre mais a boca? Aham. Mesmo. É Mano, de imediato. imediato. Agora, mesmo. isso não é... Cara, só isso- me Isso diga é um uma coisa, milagre. rapidinho. Repete aí o segundo exercício, por favor. Arrasou. Tem um amigo meu que ele diria assim, ai, quero... Adoro! Eu já ia perguntar. Eu já ia perguntar se isso aí serve pra outras coisas. Gente. Eu já ia perguntar. Serve também. Eu já ia perguntar se a gente Não dá pode pra fazer negar. isso antes de outras atividades, né? Porque a gente já faz o aquecimento. Já faz o aquecimento. Vai ter que rolar. É só uma dúvida. E assim, A dúvida é genuína. E dicas para nós, que estamos aprendendo com você aqui hoje, para o podcast. O que você tem de dicas de ouro para nós aplicarmos nos nossos episódios Opa. para melhorar cada vez mais a nossa comunicação? Nós que não formos mulher rendeira. Nem Maria Bonita. Cadê a música da mulher rendeira? Pelo amor de Deus. Eu vou pegar essa foto da Jaciara Gente. de mulher rendeira, tá? E eu vou mandar pra vocês. Eu quero. A Não, eu gente vai colocar preciso. naquele telão. Gente, eu acho que estou me preciso. expondo nesse Olha, eu podcast. preciso dessa foto pra viver, por favor. Pelo amor de Deus. Gente, o que vocês podem fazer? Primeiro, uma coisa que é para mim a principal e que tem a ver com comunicação. É vocês aqui serem vocês e se permitirem transbordar na autenticidade de cada uma. Isso é importante porque a gente acredita, há uma ideia errônea de que eu vou fazer um curso de oratória e aí eu vou aprender a me comunicar como fulano ou como beltrano. Mentira! Você vai aprender técnica e vai se sentir mais confiante para ser você na sua comunicação, na sua autenticidade. Esqueça, a primeira questão é o que vocês já têm. Deixe influir a autenticidade de vocês aqui, cada uma na sua Que singularidade. Deus nos ajude. Que Amém. Deus nos ajude. Assim, segunda questão, que eu acredito que é interessante também. Se vocês estão num dia com uma baixa frequência, não estão muito animadas para esse clima que é muito interessante, muito animado, vocês podem trabalhar comandos mentais para ativar a energia necessária para estar aqui. Não dormiu bem? Trabalha comandos mentais para ativar essa energia para estar aqui. Terceira questão, exercícios de dicção são fundamentais. Ah, mas eu já falo com clareza. Pode falar melhor ainda. Com certeza. Então, Exatamente. eu vim Sempre no pode carro melhorar, pra cá sempre fazendo pode. os meus exercícios. E todo dia, esses exercícios precisam fazer parte da nossa rotina. Não é só na hora do podcast. Uhum. Costumo dizer que todo dia é dia, toda hora. É a hora adequada para nos expressarmos bem. Então, essa clareza, o abrir, fazer a finalização certa de cada sílaba, isso te ajuda. Porque a comunicação é a fala, né? Então a gente tem que saber falar. E aí, A gente duas trabalha com o eu público, vou né, afinal, discordar todas um pouco nós. de você. Ah, é? A comunicação é o teu corpo inteiro participando Aham. do processo. Por isso que eu falei pra você, mexe o braço. A comunicação é tudo. Todo o teu corpo comunica. E o que está acontecendo? Se você começa a usar o corpo para falar, e você está falando rápido, você não vai movimentar rápido. Então, se você traz corpo para falar, você também entende, teu cérebro começa a entender que, peraí, eu vou trazer o meu corpo para participar dessa vibração energética. Eu vou vibrar essa energia também na minha linguagem corporal. E a linguagem corporal representa 55% do impacto da comunicação. Que maravilha. Então, tudo participa desse processo. Linguagem É. corporal. Na verdade, quando uma pessoa olha para outra, ela tem 3 segundos que ela já vai definindo o que ela está vendo, né? Sim. Antes mesmo do outro começar a abrir a boca. Então, isso é uma coisa bem interessante, porque a gente percebe que tem pessoas que a gente olha, a gente já não tem nem vontade de ouvir aquela pessoa. E Eu tem sou- pessoas que a gente olha Eu sou assim, que a gente já Jesus. se Oh, encanta, meu né? Deus. Sim. Então, por exemplo, hoje a gente percebe que você vê com uma cor vermelha. Então, é uma cor que já traz um impacto. Então, a gente tem toda uma comunicação, não é só no falar, mas no se vestir, no se portar, na forma como você se coloca diante das situações, e você tem que ser consistente. Você não pode aqui mostrar um comportamento e a gente está em outras circunstâncias, em outros locais, e você ser uma pessoa que você Diferente, não né? é. Por isso que a essência é fundamental. Com certeza. Exato, e eu falo de congruência. Por isso que eu digo que comunicação é um comportamento, um conjunto de comportamentos. Comunicação é a mãe das habilidades.
Então, quando eu vou me comunicar, é o meu corpo se comunicando, é o meu olhar comunicando, é a minha fala comunicando, o tom de voz comunicando, aqui ou em qualquer outro lugar. E a gente precisa dessa congruência, seja em qualquer ocasião. Dani, eu ia te fazer uma pergunta. Mande. A gente está falando muito sobre comunicação, sobre como falar, mas às vezes o silêncio também é uma forma de comunicar, né? Você até falou sobre isso um pouquinho, mas você falou sobre como se fosse uma coisa de... Naquele momento, uma Não coisa violenta. negativa na comunicação. Isso, mas assim, mas às Uma vezes... punição. Mas às vezes a pessoa tem uma falha de conexão entre o cérebro e a língua e ela fala coisas que ela não deveria falar, não é verdade? Tem uma falha? Discorra mais sobre isso. É porque Não, Freud não tem- dizia que falar é prata e calar É é ouro. ouro. Não tem. Às vezes você fala assim, menina, é melhor ouvir isso que ser surdo, né? Mas não tem gente que poderia poupar a palavra? Poderia, vamos lá. O silêncio, ele tem várias vertentes dentro da comunicação. Eu posso estar fazendo uma palestra e no meio da palestra eu estou falando e eu estou com uma energia de vibração mais alta e de repente... Pausa. Silêncio por alguns segundos. Baixo meu tom de voz. E aí eu continuo. Então ali o Presta silêncio... atenção. Todo mundo presta atenção porque você tem uma quebra, uma ruptura do padrão até então que vinha acontecendo e isso chama atenção. Sim. O silêncio também faz parte da modulação vocal. O silêncio, ele vale ouro quando eu escolho não ser agressiva com você e me calar Sim. para esperar o momento adequado de me comunicar. Eu estava falando ontem no treinamento sobre feedback. Aconteceu alguma coisa com o seu colaborador, vamos imaginar uma situação hipotética. Uhum. Situação hipotética, o seu colaborador comete uma falha. Isso te deixa demasiadamente aborrecida. O que que você faz? Você vai falar naquele momento que você está muito aborrecida e você não vai ter uma comunicação assertiva? Não, você vai segura. respirar, você vai silenciar e vai esperar o momento adequado para que você também se sinta pronto para dar essa devolutiva assertivamente. Claro que você não vai esperar o ano que vem, né? Que aí Sim, passou. aí também Mês que vem passou. Mas é interessante você esperar aquele momento. Isso Um faz dos- parte da inteligência emocional, Faz. né? Faz muito parte da inteligência. Por isso que a comunicação também passa por Isso isso. serve pra vida, né? Relacionamentos, Tudo, amigos, qualquer coisa, relacionamento, né, família? Pelo amor de Deus, criação né? de filhos. Tudo, Então, né? Eu quero dar meu Respira testemunho. Mande. Conta, 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 conta. É tipo assim, a forma como eu fui criada, né? É muito assim, eu não levo desaforo pra casa. Tomou, levou. Então, falou alguma coisa pra mim, eu vou responder mesmo, né? Então, eu fui criada assim. E aí, quando foi depois, eu fui percebendo que eu não parava para pensar no que eu ia dizer. Então, trazia primeiro aquele componente emocional, e isso geralmente dava ruim, porque as pessoas recebiam aquilo de uma forma agressiva, né? E também por uma coisa muito importante. Muitas vezes você vai falando sempre com aquele tom de acusação. E aí, uma coisa que eu aprendi, e foi muito bom para a minha vida, e pode ser bom para a sua também, foi o seguinte, que quando eu vou pontuar, eu falo como eu estou me sentindo. Técnica de comunicação não violenta. Você não está transferindo para o outro a responsabilidade, mas você está assumindo o protagonismo e a responsabilidade sobre suas próprias emoções na comunicação. Exato. E aí, como eu ficava muito chateada, eu também comecei a fazer assim, só ir conversar com a pessoa, só falar, mas eu também, tipo assim, também não ficava de mal, né? Mas, tipo assim, só ia conversar sobre aquilo que tinha me magoado quando eu achasse que eu não estava mais com aquela carga, com aquela intensidade emocional, que eu perderia o controle. Então, isso foi um exercício muito interessante, porque teve uma vez que eu fiquei 3 dias sem falar uma situação com meu marido, e no dia que eu fui falar, ele disse assim, eu nem lembrava mais que isso tinha acontecido. E aí, quando você trouxe esse conteúdo à tona, né, essa ficha caiu na minha vida, de que tem coisas que não faz a menor diferença depois de alguns minutos, algumas horas ou alguns dias. E você gasta muita energia se conectando com algo, cara, que depois de um Você vai se tempinho, consumir não vai por fazer dias diferença, por né? aquilo Vale e já a não pena, faz mais. né? Exato. E Não aí faz é a diferença gente saber nenhuma. digerir isso, é a gente saber lidar É o com essa exercício, questão. E também que às vezes a pessoa falou uma coisa pra você, nem tudo é pessoal, né? Nem tudo. Apesar, Eu mas ele costumo falou com dizer- raiva, deve estar com raiva de mim. Gente, Eu quem costumo garante, dizer o né? seguinte:
você não gira em torno... O sol não gira em torno de você. Você não é tão O importante mundo não assim, gira né, em torno de Alecrim você. Dourado? Nem tudo É. é porque as pessoas querem te atingir, elas querem te ofender. É. Não, nem tudo é isso. A frase As pessoas do dia têm é não problemas. A frase do momento é não romantiza, né? Uma situação, às vezes, que falam muito sobre isso, né? Porque às vezes é uma situação simples que a pessoa romantiza E a gente fica aumenta, criando historinhas na nossa cabeça e a pessoa quis me ofender, ela quis falar isso. Ah, mas Às também vezes muito não mimimi é. hoje em dia, tu não acha, não? É porque as pessoas estão muito adoecidas. Exato. Você trabalha diretamente com Muito isso e sensibilizadas. muito, e assim, muito sensibilizadas. elas acabam transferindo a responsabilidade pro outro. Você se comunicou comigo assim. Você me ofendeu. Você. Peraí. Cadê o teu poder e a tua autorresponsabilidade Sim, sobre a sobre os tua teus comunicação, sobre problemas, como você lida com as exatamente. tuas emoções? Então, essa impulsividade de a gente se comunicar daquela maneira, eu quero, eu sou isso mesmo, vocês que têm. O mundo é assim, eu falo desse jeito mesmo. Eu Olha nasci só. assim, Gabriela. Gabriela. Eu É a falo o síndrome de seguinte, Gabriela, gente. né? Eu falo o cresci seguinte, assim, eu é cresci polêmica assim. essa fala, mas eu falo mesmo e eu vou repetir mesmo. É o seguinte, todo mundo que diz assim, eu sou autêntico, eu falo mesmo, você não é autêntico, você é mal educado. Você é doido. Você não tem assertividade, você não quer aprender a se comunicar melhor. Doutora Alessandra. Você é um Mas paciente assim, potencial. Isso aí eu já disse assim, tem muita gente que não é bipolar, é mal educado mesmo. É mal educado. Mas é Eu sou verdade. bipolar. Aí É a pessoa bipolar, não, que é mais ela sai educada. de um... Ô, Dani, Ah, mas vamos desafio, falar do teu o- Instagram? Antes Ixi, de falar do peraí, tem outra Instagram, coisa só um também que eu ponto quero que eu acho perguntar. que nós poderíamos aprofundar com a Dani é assim, essa geração é muito mimimi. É um pouco diferente da nossa geração, né? Anterior, que não tinha tanto mimimi. E, assim, o cuidado hoje de um comunicador falar de forma a ser assertivo, sem gerar polêmica, ainda que muitas vezes uma frase completamente simples gere uma polêmica enorme. Qual é o desafio hoje do comunicador nesse sentido? Porque as pessoas estão distorcendo fatos, elas estão entendendo as coisas Errado. da forma como elas entendem a partir de sua visão do mundo, né? E as pessoas têm que voltar muitas vezes para se explicar sobre algo que não foi dito ou Não não foi daquele foi jeito, né? daquele jeito. Gente, realmente é uma questão. Só esse tema, só isso que você colocou, já rendi um programa inteiro. Vou trazer 2 pontos sobre isso que você falou. Primeira questão, sim, as pessoas estão adoecidas. Segunda questão, sim, as pessoas também estão com mimimi demais sobre o outro. Outra questão difícil, também, já tá acrescentando difícil, aqui as duas que eu difícil. falei, acrescentando. Eu exijo que você pense o que eu penso, acredite no que eu acredito, e o que você faz é errado. Errado por quê? Errado no ponto de vista de De quem? quem, né? Sobre a mente de quem? E quem foi que Todo disse isso? mundo tem o direito de ser livre para pensar de forma diferente. E essa comunicação, dessa polaridade que existe muito, ou você tá certo ou você tá errado. Peraí, gente, todo mundo tem o seu ponto de vista, a sua opinião. Sim. A gente precisa só respeitar que todo mundo é livre para ser quem quer ser e para acreditar no que quer acreditar. E se eu passo a respeitar essa liberdade do outro, eu consigo conviver de uma melhor forma e eu consigo dialogar. Só mais 2 pontos sobre isso aqui. Vamos lembrar nas décadas passadas. Décadas passadas, nós tínhamos o estudo da retórica nos colégios. Exato. Então, o estudo da retórica ensinava a sociedade a saber debater e dialogar com respeito. Sim. Então, eu sabia te ouvir no teu ponto de vista e sabia falar no meu ponto de vista com argumentos. Sim. Décadas depois, o que nós temos? Uma sociedade que não sabe debater com respeito e que não sabe ouvir o ponto de vista do outro e que tem o direito de pensar diferente de mim. É isso que a gente tem hoje. E a gente tem mais. A gente tem hoje uma parcela da sociedade que não consegue ouvir críticas. E é muito polêmico isso. Eu discordo quando dizem não existe crítica construtiva. Eu não quero saber da sua crítica. Existe sim, no meu ponto de vista, crítica construtiva. Claro que Existe. O mundo não gira em torno de você. E você pode sim estar errado. Lógico. Então, existe sim eu ter consciência de que eu quero sempre melhorar, me colocar aberto a ouvir uma crítica, sim, que pode ser construtiva e que pode me permitir evoluir. Lógico. Mas a crítica construtiva é a opinião que vem junto com uma solução. A crítica construtiva, ela é a opinião que vem junto com uma construção e que é falada de forma assertiva. E que não vai dizer, mas eu não acho. Eu não concordo. Você não tem que achar ou não concordar. Nada, você pode falar, olha, você gente, tem que entender, o meu é ponto de isso. vista é diferente. Eu penso de forma diferente, eu acredito nisso. E eu respeito o seu ponto de vista.
Então pode E ser tudo ok, falado dessa E tá maneira. tudo bem. Nós somos né? uma geração sem mimimi. Se você também é geração sem mimimi, por favor, comente aí embaixo, hashtag, né? Nem tudo é sobre você, nem tudo é pessoal, nem tudo é, né? Não Nem- sou mimimi. Nem por tudo é gentileza. pessoal, gente. A gente tá falando É. aqui, nem tudo é pessoal. Eu me recordo de uma situação que aconteceu comigo quando eu era coordenadora da assessoria de comunicação da Polícia Civil. Lá contratei uma estagiária, aí a estagiária chegou e conversou. Olha, aqui o trabalho é dessa maneira. Nós trabalhamos sábados, domingos e feriados em regime de escala. Tudo bem? Tudo bem. Aí, quando começou a trabalhar sábados, domingos e feriados em regime de escala, ela, eu não quero trabalhar aqui, não gostei daqui, não gosto daqui, porque aqui é assim. Mas a gente não conversou? Sobre Não isso. ficou claro? O que aconteceu? No meio do caminho, ela não queria mais trabalhar na escala. Queria continuar lá, mas não queria trabalhar no regime de escala. Mas não foi esclarecido isso? Não está claro? Então, por que a pessoa Não foi não falta quer? de comunicação. Não foi né? falta de Exato. comunicação. E aí teve uma outra situação que aconteceu também, que às vezes é o outro que não quer se entender com você. Ele não quer se entender com você, apesar de qualquer técnica de comunicação que você venha usar. Fui conversar com uma colaboradora e ficou chateada comigo. E eu fui pedir desculpas, mas eu botei uma testemunha do meu lado, que eu não sou besta nem nada. Logicamente. Testemunha do meu lado, A mulher fulano. esperta. A primeira e única vez que eu chamei a atenção dessa colaboradora, uma só. Fulana, me desculpe se você se sentiu ofendida naquele dia. A minha intenção não foi essa. A minha intenção foi essa. É porque você falou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu repeti, me desculpe. A minha intenção não foi essa. Mas você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu, mas você... Aí a colega que estava do meu lado disse, ela não quer se entender com você. Então eu estava aberta ao diálogo e ao entendimento. E a Sim. pessoa estava ali. Chicoteando. É dela. Deixa. Aquele entendimento deixa, não ia é. acontecer. Devolve para ela e pronto. E complementando isso, hoje nós temos uma geração de analfabetos funcionais, né? Pessoas que leem e não conseguem compreender o que elas acabaram de ler. Existe uma espécie de analfabeto funcional da comunicação? É o ignorante emocional. É aquele que tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, porque sendo assim tá maravilhoso. E o mundo inteiro Que me engula atravessado. tem que contemplar o meu sol. Meu alecrim dourado. É, isso Ali é tem muito dourado. lindo. É lindo. Então, existe é isso. maravilhoso. Trazer um alecrim dourado e fazer assim, ó. Mas eu acho que todo mundo pode mudar. Uma É hora a isso vida aí. vem e te ensina Graças que a a Deus. comunicação transforma a tua vida. Quanta coisa boa a Gente, gente aprendeu hoje, Não né? é? Eu acho que a gente vai precisar de uma parte 2 com a Dani, Eu tô porque sentindo, é incrível, assim, o tanto de conhecimento que você passou pra gente. Então, eu já posso lançar aqui o convite para que você Pra segunda retorne parte. para a segunda parte, mas essa segunda parte vai acontecer depois que todas nós formos participar lá do curso da Dani, né? isso é Então ótimo. ela vai trazer já, quem sabe vocês vão nos ver de uma outra forma, né? Dizer, olha, elas estão aprendendo. Então a ideia é essa. Ai, gente. E aí, antes da gente encerrar, vamos dar uma olhada no Instagram Ah, da o Instagram Dani, da né? Dani. Tem muito, Coloca muito aí, conteúdo, produção, né? vamos lá. Gente, vai ser Cara, uma honra o ter Instagram da vocês. Dani é maravilhoso. Eu já vi, amei. Sobe mais um pouquinho. Vamos ver esse vídeo aqui, que é muito legal, né? Então, para vocês terem uma noção de como é que é o treinamento, como é que funciona. Já Olha, aí a teve- gente tem. Essa é uma técnica chamada emotização. A gente coloca as vendas nos alunos. E o treinamento, a imersão oratória de impacto, é uma experiência de vida. É uma imersão que te proporciona uma experiência no universo da comunicação, para trabalhar o 3D da comunicação, o desbloquear, o destravar e o desenvolver. O treinamento é para qualquer pessoa que quer aprender sobre comunicação. E lá a gente tem a experiência de andar sobre vidros também. E o que tem a ver o andar sobre vidros com oratória? A jornada do orador é passo a passo. É um passo de cada vez. E ali a gente vive também a questão do corpo sendo trabalhado nesse processo. Um passo de cada vez e a gente chega do outro lado, mantendo o olhar atento onde eu quero chegar. Os vidros representam os nossos medos, os nossos bloqueios, as nossas dificuldades. E se eu ficar olhando para o medo, eu não chego do outro lado e alcanço o que eu quero. Mas se eu manter a cabeça erguida, eu passo Chega por lá. cima da dificuldade. E aí, chega quem no é outro lado. poderosa o Maravilhosa. suficiente para andar no vidro? Bora na Todas vidro! nós! Bora! Dani, muito Simbora. obrigada pela tua presença. Gente, compartilha muito esse pod, porque ele tá incrível. Compartilha É isso. demais, porque teve muita informação importante. E a gente se vê da próxima vez.
Tchau pra vocês. Muito obrigada. Obrigada, Tchau, muito Tânia. obrigada, Presença gente. Agradeço de vocês aqui com a coração. gente. Continue ligadinha no nosso Pod Rosa, porque a gente tem muita coisa incrível aqui pra vocês ainda. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, obrigada. Adorei.